Ei, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 13. Estamos chegando praticamente na metade da disciplina. E o nosso assunto hoje é continuação de evolução de cultura. Nós vamos transicionar já nessa aula, já nessa aula já é evolução de cultura propriamente dita. Vamos olhar o programa. Então, tá aí. A gente começou na aula passada o Secret of Our Success. Vamos acabar, faltou só um pouquinho para acabar umas questões sobre transmissão de cultura de maneira evolucionária. E daí nós vamos começar esse outro aqui, o texto da igreja e o livro do Joseph Heinrich sobre Weird People. Diga, Tiago. Não, só para falar que eu acho que esses slides de cultura não estão lá ainda, né? Ah, tá bom. Depois. Obrigado. Tá bom, eu vou colocar e eu coloco esses de hoje também, que já vão encaixar direto. Obrigado por me lembrar, eu às vezes me esqueço de fazer isso. E aí na próxima aula, já vem a parte de cultura em si. A gente não vai ver especificamente cada um desses textos aqui. Esse do Greif eu botei aqui porque ele é um clássico em economia, a primeira pessoa realmente a ter um caso muito que usou de uma maneira que deu um grande impacto de cultura afetando o crescimento econômico. Esse do Molkir eu vou ver, sim, porque eu acho que é um paper muito bom. Esse do Asimov Robinson, acho que não propriamente esse, vou ver, mas na verdade vou trocar esse por um novo deles, que eles têm umas teorias explicando como é que mesmo um país pode ter a mesma cultura geral, mas essa cultura pode se expressar de maneiras diferentes. É uma coisa importante, porque senão, a gente sabendo a cultura saberia tudo o que ia acontecer, mas eu tenho uma ideia interessante, bem nova deles. Bom, o McCloskey, isso vai ser apresentado, e aí eu vou falar um pouco do meu livro aqui. E o que está faltando aqui, que eu não estou vendo, está faltando uns trabalhos sobre... não, estão aqui embaixo. Tá, vou deixar eles ali. Tá bom. É porque esses dois trabalhos aqui sobre música, usando dados de música pop e hip hop, eles são sobre transmissão de cultura. Eu não estou estudando ali música porque eu gosto de ouvir música. A ideia é da onde vem inovação. Da onde vem inovação, como é que ela funciona, e que é incrivelmente importante a economia, e a resposta é que ela evolui cultura, ela evolui pelo mecanismo de evolucionário. Mas eu vou melhor deixar do jeito que está. Então, antes de chegar como que a Igreja Católica mudou os rumos de tudo, na verdade, uma tese bem recente, um livro do ano passado, e está tendo um impacto muito grande, e bem usada também, mas vou acabar aqui. Foi aqui que a gente parou, essa parte aqui do Heinrich e evolução de cultura, a ideia é que existe uma coevolução entre cultura e a parte genética. Ou seja, então o nosso corpo, os nossos cérebros, o jeito que a gente pensa, a nossa psicologia, mudam a nossa cultura, e a nossa cultura mudam essas outras as nossas coisas, inclusive o nosso corpo. Então, um outro nome para isso é Dual Inheritance Theory. Você herda as duas coisas, a cultura e a sua genética, e as duas coisas interagem. Então só algumas das coisas que saem disso. Uma é essa ideia que
existe um cérebro coletivo. Então, a gente viu esse slide aqui, mostrando como sempre houve uma corrida de tornar os cérebros maior. Professor, eu não sei se é só para mim, mas os slides não estão aparecendo. Eu não sei se você está espelhando. Ah, tá. Então, fiz uma coisa errada. Tem razão. Eu ponho o meu próprio telefone aqui para ver justamente isso e eu não vi. Deixa eu voltar lá. Ok. Então, é aqui que a gente parou com a evolução entre cultura e genes. Não sei se, eu nunca sei como é que pronuncia isso, se é genes ou genes. Então, deixa eu admitir quem está chegando aqui agora. Então, a gente viu na aula passada essa corrida para o cérebro ficar maior. Isso aqui que é um exemplo de dual inheritance theory, de coevolução genética, cultura. O cérebro fica maior, então fica mais útil ter cultura, e mais cultura que você tem, ou mais que tem um ganho evolucionário, um ganho de fitness de ter cérebros maiores. Isso esbarra no momento que o cérebro não tem mais como aumentar, aí você começa a aumentar o cérebro de outras formas, uma adolescência estendida, dobras no cérebro, a gente viu tudo isso na aula passada, e, eventualmente, aí, o cérebro coletivo. Então, vamos fazer uma coisa que a gente vai dividir toda a informação entre a gente e cada um guarda só um pedaço. E a gente se une via redes sociais. Não redes de internet necessariamente, mas a gente se une via redes. Então, a coletividade tem essa informação toda, a coletividade tem toda a informação, mas os cérebros individuais não. Então, isso é uma ideia que vai ser retomada quando a gente for chegar lá nos papers de Hausmann e Hidalgo de complexidade, do índice de complexidade deles. Uma sociedade genial não precisa ser composta de gênios, cada um só tem uma fatia muito pequena. Isso necessariamente tem que ser assim, porque cada vez mais tem mais informação. Você vê que não tem mais papers com autores solos, é muito raro um paper com autor solo hoje em dia. Ninguém ganha prêmio Nobel sozinho, cada vez mais gente ganhando prêmio Nobel. Tem vários trabalhos testando isso. Então, você sabe cada vez uma fatia menor, se especializa, mas a sociedade como um todo sabe cada vez mais. Aqui são alguns testes disso. Esse aqui a gente olha isso e diz que, mas peraí, tem o quê? 10 observações aí? Qual que é a validade disso? Mas é interessante a ideia, de qualquer jeito. Aqui o tamanho de populações, então tem populações pequenas. Isso aqui são ilhas na Oceania. Pequenas ilhas, coisa de antropólogo, né? Eles vão nessas e ficam lá morando com essas sociedades. E sociedades pequenas têm poucos instrumentos, poucos tools, porque eles têm pouco conhecimento, o cérebro coletivo deles é pequeno. Então, sociedades maiores e mais, e não é só o tamanho, mas também a conectividade. Conectividade é importante. Para uma população grande, mas pouco conectada. E aqui é a mesma coisa também com uma outra medida de tools. Então, isso aqui eu achei engraçado. Essa aqui é a ideia de... Né, eles descobriram uma coisa, eles descobriram um pedaço de informação incrivelmente importante. Ó, se der um tiro exatamente naquele lugar, você mata um mastodonte. Então, vamos escrever aquilo ali. E aí, uma vez que se fizer isso está no cérebro coletivo. E só para lembrar da aula passada, qual que é a chave do cérebro coletivo? O que gera esse poder todo? É a nossa propensão a ser social learners, a ser aprendedores, a ser imitadores, a copiar. Eu tinha falado para mim mesmo, alguém fez uma pergunta na aula passada, um comentário, até uma crítica, eu acho. E eu não soube responder, eu fiz o que economistas fazem quando eles não sabem responder, eles sacodem as mãos. Eu não sei se já viram falar essa expressão, uma expressão que tem em academia. Você está apresentando um paper, aí alguém faz uma pergunta, não tem ideia como responder, é uma crítica muito boa, aí o que você faz? Você começa a falar, mas você começa a ficar nervoso, aí cada vez mais você está sacudindo as mãos, então você hand waving, isso chama hand waving. Aí eu fiz um pouco de hand waving,
E eu tinha dito para mim mesmo que eu ia dar uma olhada, pensar a respeito e responder. Eu não fiz isso nessa aula, mas eu vou fazer na próxima aula aqui. Eu me lembro que era um ponto bom. Esse aqui é um ponto interessante. É um trabalho do Henrik também, que o cérebro coletivo vai nas duas direções. Se uma população que era altamente conectada e grande deixa de ser, o cérebro coletivo perde informação. Então, ele tem um exemplo, ele tem um paper famoso dele na literatura antropológica, que é justamente a Tasmânia. Aparentemente, a Tasmânia era conectada na Austrália, né? E, então, era conectada, tinha contato com várias outras populações. Aí aconteceu alguma dessas coisas geológicas, Pangeia, sei lá o que é, e ela se afastou, a Tasmânia virou uma ilha. E aí o que ele fez, ele pegou, ele viu artefatos, tipo bumerangues e pedras e martelos e tools em geral, antes e depois disso, e eles andaram para trás. O conhecimento da população andou para trás. Então, é possível andar para trás. A gente tende a achar que, né, a flecha da complexidade está numa direção, mas não, ela está nas duas direções. Tá, e aí só... Deixa eu tirar aqui. Aliás, tem vários papers que eu acho muito interessantes testando isso. E eu quero fazer algum teste assim. Eu vou citar só dois, mas acho uma coisa que dá para elaborar uns experimentos muito interessantes. O experimento é sobre o seguinte, mostrar que grupos que têm mais contato e que imitam evoluem mais informação, conseguem fazer mais coisas. Então, esse aqui é um experimento que eles fizeram. Esse é com o Michael Muthu Krishna, que é do London School of Economics, é um cara que está acontecendo agora, colaborador costumado do Henrik. E eles pegaram assim, é um software que ele é difícil de usar, é esse aqui. É um software bem chato, tá? Você sabe aqueles que você tem que ficar olhando no manual e indo para a internet, é muito difícil de usar, ele é reconhecidamente difícil. Aí eles pegam, tem dois experimentos, um grupo controle e outro com tratamento. Um dos grupos é individual, então tem 5 pessoas, esse aqui mostrado aqui, 5 pessoas tentam, então uma pessoa ela tenta fazer, o objetivo é desenhar essa flor aí, seja lá o que, tentar desenhar isso aqui, usando o software. A pessoa tenta, tem um tempo para tentar, e aí ela escreve e deixa um bilhete para a próxima pessoa o que ela aprendeu. Então, isso está simulando um processo de evolução, de transmissão de informação cultural de uma geração para outra, né? Que tem toda a questão de é difícil transmitir, né? A fidelidade da transmissão, a variabilidade da transmissão. Aí fizeram. Esse aqui é a mesma coisa, só que esse aqui as 5 pessoas conversam entre si. É um grupo, eles conversam, cada um tenta de jeito, eles conversam, e aí eles deixam um bilhete para o próximo grupo de 5 pessoas tentar. E a ideia é ver se dá diferença. Eles repetiram isso com... não sei se o N é 100 pessoas ou 100 gerações, deve ser 20 gerações, 5 pessoas por geração. E o resultado deu isso aqui. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro, que é mais fácil de ver. Esse aqui são os indivíduos. Então, você vê que, às vezes, o indivíduo vai aprendendo alguma coisa e as próximas gerações vão melhorando, mas ninguém fica muito bom. Ele é muito difícil. Às vezes, esse cara aqui aprendeu um pouquinho, mas depois houve... É uma corrente, né? Teve um elo fraco na corrente e se perdeu aquela informação. Então, o fato de ser indivíduos, individual learners, mais ou menos que eles estão querendo testar. E aqui você vê que é aprendizado coletivo, eles começam até pior do que os outros, né? Essa primeira geração está pior do que essa aqui, mas, eventualmente, a ideia aqui, o que eu entendo assim, é que o que é aprendido é ganho. Você tem aquilo ali. Como você tem mais pessoas... aquilo está no cérebro coletivo maior, você não perde tanto aquela informação. E no final, as 5 pessoas fazendo, onde elas podem conversar uns com os outros, todos estão melhor, o pior aqui está melhor do que o melhor aqui. Então, essa é a força
desse tipo de coisa. Um outro que eu não botei aqui, eles fizeram, é um grupo de MBAs, parece que eles fazem muito esse negócio. MBAs, eles fazem um jogo tipo cartola para futebol, eles fazem para mercado de ações. É um fantasy mercado de ações, onde você faz o seu portfólio, todo mundo faz o seu portfólio. Não, acho que não é valendo dinheiro de verdade, mas aí eles vêm, você testa as teorias que você aprende, CAPMs, ATPs, e testa lá, e aí no final do semestre você vê qual aluno está melhor do que os outros. E aí um semestre, um experimento de controle que eles fizeram, um tratamento, foi sempre botar a estratégia da pessoa que está ganhando, ou põe todas, não me lembro se põe todas ou se põe a da pessoa que está na frente, mas é esse que as pessoas vão querer copiar e deixa as pessoas copiarem, e o resultado é que quase todo mundo ia melhor quando você podia copiar do que quando não podia. Então, esse tema, então, de copiar, de imitar, de aprender com os outros, de cérebro coletivo, essa é a parte importante. E aqueles trabalhos que eu estava mencionando sobre música, é uma tentativa de aplicar essas ideias à música. Então, eu vou compor uma música, eu vou fazer sozinho, como o pessoal da esquerda aqui, ou eu vou usar ideias que já existem, que eu já sei que são boas, e recombinar ela. Então, por isso, esse é o propósito daqueles papers. Né? Deixa eu pular isso aqui. Tem isso aplicado a línguas. Eu não vou enfatizar muito aqui, mas assim, tem línguas que são faladas por muitas pessoas, como inglês, espanhol, português, línguas faladas por poucas pessoas, por populações pequenas, como sueco, tchecoslovaco, e eles têm umas medidas de complexidade. Quanto mais pessoas falam, mais palavras existem, tem umas medidas de eficiência da língua, de fonemas, eu não sei muito bem como é que é, mas, de novo, tem um impacto. O importante aqui que eu estou querendo... Eu odeio quando eu não consigo explicar direito a coisa aqui, mas a ideia aqui é de a conectividade, o tamanho do cérebro coletivo, o número de pessoas falando uma língua, e daí a informação, mais informação é transmitida e você consegue descobrir coisas e fazer mais coisas. Esse que é o ponto do cérebro coletivo. E eu acho isso tremendamente importante para mim. Assim, eu não entendo como é que pode ter uma ciência como economia onde a gente não tenha isso, onde isso não é fundamental. Isso para mim tem que ser uma coisa fundamental. Por isso que eu tenho essa coisa comigo que eu acho que a economia tem que virar mais evolucionária, porque é isso que está por trás. Então, o texto da igreja hoje vai meio que tentar explicar mais ou menos isso também. Aí, dada essa afirmação que eu fiz, eu esperaria alguém falar assim, claro que não, que evolução, você está louco, não tem nada a ver cultura, evolução, a gente tem economia é poderoso, não precisa dessas coisas, a gente maximiza, a gente tem agentes racionais e tem oferta e demanda. Eu concordo, a economia é ótima, mas eu acho que pode ficar melhor, mas aí eu só quero mostrar algumas áreas ou pessoas em economias que enfatizaram isso. Já mencionei na aula passada, desde Marshall, e Schumpeter, e Hayek, e vários outros ao longo do tempo, o tempo todo assim, querendo sair um pouco da metáfora física-mecânica e entrar na metáfora darwiniana. Um deles é o Paul Romer. Eu gostei muito do discurso dele quando ele ganhou o Nobel. O discurso dele foi exatamente sobre isso. Ele faz um discurso sobre conhecimento, que conhecimento é um bem público. Ele fala assim que o teorema de Pitágoras é um bem público. Quando alguém cria o teorema de Pitágoras, daí você pode usar, eu posso usar, e nós dois podemos usar ao mesmo tempo. E nós podemos usar para fazer outros teoremas, que depois é um bem público que a gente constrói em cima disso. Ele fala também, no discurso dele do Nobel, ele fala assim sobre o famoso exemplo que todo mundo estudou em Introdução à Economia sobre panos e vinhos, Davi Ricardo, vantagens comparativas, que os ingleses produzem panos, os portugueses produzem vinhos. Aí ele fala assim, é bom que os portugueses produzissem vinho por causa do vinho, mas é bom que houvesse bastante portugueses, porque isso ajudava a transmitir
a ideias, é gerar mais ideias. Então, é um pouco na linha disso que a gente estava falando. Esse trabalho aqui é um trabalho relativamente teve grande impacto. Martin Weitzman, talvez você conheça, ele morreu recentemente, foi uma desses. A economia tem tido alguns suicídios de pessoas, né? Alan Kruger, Weitzman e o Harari, e ninguém sabe muito bem por quê, né? Por que alguém que a gente aspira um dia ter publicado Quarterly Journal of Economics? É claro que a vida não é só isso, então não sei, não tenho muito o que falar, mas é um trabalho sobre crescimento econômico. Olha a última frase ali. Os últimos limites, the ultimate limits para o crescimento, não são a nossa capacidade de gerar novas ideias, mas sim de processar a abundância de ideias que já existem e recombinar elas com as ideias que já existem, se recombina e acha outras ideias que recombinam, que acham outras ideias. Os papers de música que a gente vai ver depois é exatamente isso. A gente, em complexidade, vai estudar Hausmann e Hidalgo, que é muito parecido a essa ideia de recombinação, de conhecimento existe na rede, e aí você só recombina ou entra em contato, tem contatos, esses conhecimentos para gerar novos conhecimentos. Esse aqui vai ser a semana que vem, eu mencionei agora há pouco, é o John Mulcair. Ele vai mostrar que muito da Revolução Industrial se deve exatamente a uma cultura de crescimento, era uma situação em que esse conhecimento está sendo gerado em toda a Europa e trocado através de correspondências, de cartas entre as pessoas, e isso está pavimentando o iluminismo e, eventualmente, a Revolução Industrial. Ele tem vários livros nesse lema, né? As Alavancas das Riquezas, The Lever of Riches, e ele é um cara que, se você ler esses livros dele, realmente vale a pena. Para mim, é o melhor historiador econômico que existe, o John Mulcair. E se você lê o tempo todo, ele ou explicitamente, tem vários papers explicitamente dizendo, nós temos que olhar a história evolucionariamente, tem que olhar evolucionariamente. Ou às vezes está implícito no que está argumentando. Outro que está adotando isso agora é o Nathan Nunn. A gente leu vários Nathan Nunns. Nathan Nunn tem um paper History as Evolution, alguma coisa assim, fazendo isso. Bom, esse é um paper que eu falei, a gente vai ler, um paper que eu escrevi usando música, mostrando como hits muitas vezes são recombinação. E vários outros, tá? Não vou mencionar isso aqui. Recombinando patentes, esse é um paper pegando patentes, mostrando que patentes que citam outras patentes, que você diz, não, patente é uma descoberta nova, é conhecimento que foi gerado por um individual learner, é o professor Pardal ali no seu laboratório, não sei se vocês sabem quem é o professor Pardal, ele está no seu laboratório e ele inventou uma coisa usando talento e força cerebral. Isso aqui mostrando, não, é recombinação. Né? Você pode prever ou explicar quais patentes vão ter sucesso de acordo com como eles usam o conhecimento que já existia no cérebro coletivo. Quando você usa, porque numa patente você tem que citar as outras, por isso que é um bom lugar para olhar esse tipo de coisa. Ok. O Robert Altman, que ganhou o Nobel pelas contribuições em teoria dos jogos, escreveu no ano passado um paper sobre uma abordagem evolucionária, mas ele propõe modelar a própria evolução genética dos comportamentos, genética e cultural, como um problema de otimização intergeracional. Assim, tipo, nossos genes estão otimizando a utilidade intergeracionalmente. Interessante. Se tiver a citação, põe aí no chat. Eu vou compartilhar. Eu fico um pouquinho preocupado com essa ideia de otimização, porque evolução, de certa forma, ela otimiza fitness, de certa forma, mas ela é aleatória e sem propósito. Então, não sei, teria que ver exatamente o que ele quer dizer com isso.
É que a evolução não é otimizadora, esse que é o negócio. Ela acha boas soluções, não a melhor solução. Então tá. Então esse é o trabalho, ele foi publicado em 2019. É o Joseph Hendrick ali, que a gente acabou, o Secret of Our Success é dele, e ele lançou esse livro ano passado. Aqui é o mesmo livro, mas na direita é capa inglesa, e na esquerda a capa americana. Eles, para tentar vender bastante, sabe que esse tipo de livro vende bem. Isso é tipo um Why Nations Fail, né? Da antropologia. Né, e tem a literação dele ali, com psychologically peculiar and particularly prosperous. Então, o que eu vou fazer, eu vou chegar no paper. O paper, o livro expande, tem muitas coisas que não estão no paper. O paper é um argumento central com alguns testes. E eu vou chegar lá. Mas antes eu quero mostrar algumas coisas que estão no livro. O livro é muito rico, muito grande. Vale muito a pena ler. Ele é grandão, mas vale a pena ler. Ao ponto de, eu estou seriamente pensando, talvez, em ler de novo. Acho que a segunda lida num livro, você ganha muito. Mas tem um custo de oportunidade muito grande, né? Porque eu já li uma vez, ler de novo, eu estou deixando outros livros e papers de lado, mas como ele é tão rico, eu acho que tem muitas ideias ali. Ele é muito bom nessa coisa de evolução. Evolução é um negócio complicado, porque todo mundo acha que se entende evolução. Todo mundo, não, evolução é fácil, eu aprendi isso no segundo grau ali, evolução, assim, variação, daí ter seleção e inheritance, mas acaba que não é. Evolução, eles têm brigas tremendas lá na frente. E tem um problema muito grande em evolução que chama, o just so stories. Aquelas histórias perfeitinhas, né? Diz assim, a girafa tem um pescoço comprido porque onde ela morava tinha muitas árvores grandes, aí tinha uma mutação, alguém com pescoço grande, um bicho com pescoço grande, alcançava folhas que outros não alcançavam, então ele reproduzia mais, porque ele tinha mais energia, e os filhos deles herdavam aquele traço de pescoço grande. A história é perfeita, é um just so story, só que muitas vezes você não tem muito como saber se é verdade ou não. Né? Então, tem muito, é cheio de... E essa expressão just so stories veio do... É o cara que escreveu Mowgli, um desses escritores ingleses, o Lewis Stevenson, o Robert Stevenson, um desses. Ele tem um livro que chama isso, chama Como o Leopardo Conseguiu as Suas Manchas. E cada capítulo é um bicho e tem uma história você acha totalmente plausível de por que aquele bicho é daquele jeito, mas elas não são verdades. A história, ele inventou a história, mas elas são plausíveis. Então, tem que tomar cuidado com a evolução. Bom, o livro tem 4 ideias chaves no livro. Primeiro é que religião pode mudar as decisões que são tomadas, pode ter grande impacto na sociedade. Isso aqui seria, assim, essa é a perspectiva antropológica. Religião é cultura, e cultura tem grande impacto. Né? E vocês vão ver que o impacto aqui vai ser tremendo no final. Então, envolve coisas assim, como dizer, a religião, os protestantes davam valor à leitura, à Bíblia, eles tinham a prensa, e por que eles tinham? O que eles queriam? Eles queriam que as pessoas falassem com Deus diretamente. Você não precisa da igreja, esse que era o negócio protestante. Não preciso intermediar minha conversa com Deus via o Papa ou via a Igreja Católica Romana. Eu posso falar direto. Então, está aqui a Bíblia, aprenda a ler, leia e fale com Deus você e faça a sua própria interpretação. E ao fazer isso, isso vai ter vários impactos, inclusive genéticos, e vários impactos psicológicos. Então, essa é a primeira coisa. O que eu devia ter posto aqui, que é mais importante ainda para o argumento aqui, a igreja vai impor, isso vai aparecer depois, nos slides depois, a igreja vai impor determinadas práticas de casamento,
de quem que você pode casar, como que pode casar, o que os casados podem e não podem fazer, e isso vai ter grande impacto, a gente vai ver o que for. Então, o primeiro ponto é esse, que a religião pode ter esse impacto. Segunda coisa, que cultura, ou seja, essas crenças, práticas, tecnologias, a gente vai ver exemplos de cada um desses depois, normas sociais, moldam o nosso cérebro, nossa psicologia social, como é que a gente encara o mundo, como é que a gente trata a hermenêutica que a gente tem para entender o que está acontecendo, nossas motivações, nossas habilidades mentais. Eu vou dar vários exemplos disso. Então, você não pode separar a cultura de biologia. Aqui o argumento do Inheritance Theory, né, que cultura vai afetar a nossa genética, afeta a genética. Inclusive a psicologia, o cérebro, como é que o cérebro está todo wired up. Tudo mais. Terceira coisa, essas mudanças psicológicas, por exemplo, desconfiar de estranhos, não reconhecer rostos, vários outros, que eu vou dar vários outros exemplos aqui, vão afetar as escolhas que são feitas, vão afetar o caminho que países fazem. Então, vamos ver aqui embaixo. Sola escritura quer dizer que você que vai ler o que está na Bíblia, você vai interpretar sozinho, sem a igreja. Então, sola escritura leva à alfabetização, pensamento analítico, memórias mais longas, escolarização formal, produção de livros, disseminação de conhecimento. Eu estou falando essas coisas, aí você diz, mas peraí, como? Por quê? Qual é o elo? No livro tem tudo isso. Cada coisinha dessa no livro explica como é que esse programa da igreja para mudar casamentos, para mudar kinship. Eu não sei como é que fala kinship em português. Kinship é assim, a sua família. Qual é a governança da família? Acho que é parentesco, não é? Parentesco, talvez. Então, como é que a igreja, mudando as normas de parentesco, afeta a alfabetização, essas coisas todas aí. E uma vez que muda essas coisas todas, escolarização, produção de livros, disseminação de conhecimento, isso afeta as leis, tipo de inovações, eleições, governos constitucionais, lembra do Weingast e North, aí? E a última ideia daí vários desses exemplos do que surgiu. Aí tem o weird. O weird, então, é isso. Aqui tem uma parcela do mundo muito pequena que se tornou weird nos últimos 1000 anos. E mesmo hoje, uma parcela pequena do mundo, embora cada vez dado o sucesso econômico dessa parcela, que é o Ocidente, provavelmente vocês e eu também, o resto do mundo está adotando coisas weird. Eu vou dar vários exemplos. Monogamia. Cada vez mais, monogamia quase não era muito raro. Hoje, a maioria das sociedades estão se tornando monogâmicas. Então, meio que adotando essa cultura weird. Então, weird é Western, educated, industrialized, rich and developed. Então, exemplos disso, não é só alfabetização, é individualismo, essa vai ser a nossa principal categoria, a gente vai medir quais sociedades são individualistas em vez de coletivistas, mas um weird é obcecado consigo mesmo, e vocês são, provavelmente, vocês ligam muito se vocês ganham likes, vis-a-vis o quê? Vis-a-vis a família estendida, a tribo, o clã, né? Você é muito você mesmo em vez de tudo isso. Orientado para controle, a gente gosta de ter controle, não conformistas, sabe? Você respeita a autoridade, mas você questiona as coisas e você é capaz de tem sociedades onde isso não acontece. Né? A famosa história do avião coreano que caiu, porque na cultura coreana o copiloto jamais iria chamar a atenção do piloto. Ele está ali justamente para isso, né? Para ajudar, mas ele viu que o piloto estava fazendo um negócio errado, mas ele disse, não posso falar nada, ele é o meu superior hierárquico. Analítico, nós somos muito analíticos, de tentar explicar, nós, sei lá, os weird são.
você foca muito nos os seus atributos pessoais, em vez da sua relação com as pessoas. Então, você chega assim e diz assim, eu fiz isso, eu consigo fazer isso, eu tenho isso, em vez de dizer, eu conheço fulaninho, sabe, eu faço parte desse grupo. Você é muito focado em si mesmo. Categorias universais para organizar o mundo, projetar tendências. Cada uma dessas coisas, de novo, tá no livro, ele explica os testes que fizeram para chegar nisso. Isso não é simplesmente alguém dizendo o que acha. E aí, pessoas weird são particularmente pacientes. Eu vou mostrar depois como é que mede cada um. Não cada um desses, mas alguns desses. São pacientes, trabalhadoras, deferir gratificação, o famoso teste do marshmallow, crianças que não comem o marshmallow para ganhar outro, 30 anos depois fizeram mais do que as que tinham gratificação imediata. Regras imparciais, eu vou mostrar exemplos disso, mas dizer assim, eu descrevo um caso para você, aí você diz, então esse cara devia ir preso, mas eu falo, não, mas era o seu primo. Não, aí não. Regras imparciais, então a regra vale para todo mundo, quer seja meu primo, meu filho, todo mundo, a regra é imparcial, se é um católico, se é um brasileiro, se é nada, a regra é imparcial, é universal. Sociedades coletivistas não têm isso, eles têm socialidade para o grupo deles, mas não para o grupo de fora, justiça para o grupo deles, mas não para o grupo de fora. Por exemplo, se der nepotismo, favoritismo, para coletivistas, essas coisas não só são corretas, são uma obrigação. Você tem a obrigação de dar emprego para o seu sobrinho, em vez de dar para os outros. Você tem obrigação, corrupção, tem várias justificativas para a corrupção, porque a corrupção está ajudando a sua coletividade. E individualista, não. Ele diria que essas coisas são erradas. Um coletivista tem vergonha. Vergonha é uma relação de você com os outros. Eu tenho vergonha, quer dizer que eu estou pensando, puxa, o que eles estão achando de mim? Eles estão achando de mim, né? A família estendida está achando de mim, a tribo está achando de mim. O individualista tem culpa. Culpa é alguma coisa assim, eu devia ter poupado mais, eu devia ter trabalhado ontem em vez de assistir o jogo. É uma coisa de você com você mesmo, não é perante o resto da sociedade. Eu sei que, às vezes, essas coisas estão parecendo just so stories, né? Peraí, você está falando dessas coisas? Cadê a prova? Mas no livro ele cita vários estudos. Não que citar os estudos quer dizer que eles sejam corretos. Eu vou, inclusive, dar alguns exemplos hoje no final de estudos que não estavam corretos. Aquele negócio do Ariely, não sei se vocês viram, está pegando fogo ainda. Então, não é porque alguém citou um estudo que é correto, mas só para dizer que, talvez alguém vendo esse slide, parece que é só opinião de alguém. Então, aqui alguns tipos de teste para testar esse tipo de coisa. Esse é o famoso jogo do ditador. Isso aqui é do paper Are Brazilians Weird? Os brasileiros são weird? Quer dizer, o gráfico que eu tirei de lá, esse gráfico é feito nessa publicação aqui. Então, aqui o jogo do ditador, eu acho que vocês conhecem. Muito simples. Põe duas pessoas cara a cara e fala, um é o ditador e o outro não é. Está aqui R$100 e no ditador é simplesmente o ditador diz assim quanto que ele vai dar para o outro e quanto vai ficar para ele. Pronto. Só isso. No jogo do ultimato, eu tenho R$100, eu falo para o primeiro, você que vai dar o ultimato. Divide aí, para você e para ele. X para você, menos X para ele. Aí você pode fazer quanto quiser. Então, economia tradicional, se fosse isso, a resposta de teoria dos jogos tradicional disso aqui é que o ditador ou o cara que dá o ultimato devia falar assim, tudo para mim, zero para ele. Desculpa, do ultimato eu esqueci de falar. O jogo do ultimato, se a outra pessoa achar que você... isso que é importante. Eu falo R$100, aí você divide
E aí a outra pessoa diz, eu aceito. Se ela aceitar a divisão, cada um ganha o que falou. Se a outra pessoa falar, não, eu não aceito, então ninguém ganha nada. Os dois perdem tudo. E a previsão de economia tradicional seria de que a segunda pessoa, ela pode se sentir injustiçada, mas o incentivo dela, se for um só real para ela, 1 centavo para ela devia dizer, sim, aceito. Porque 1 centavo é melhor do que 0 centavos. 1 real é melhor do que 0 reais. Essa seria a previsão. Aqui é o jogo do ditador, eles fizeram isso em várias sociedades caçadoras-coletoras atuais. Os antropólogos vão lá, etnografam lá e fizeram isso. Fazem isso com chimpanzés e vários outros. E aí dá isso aqui. Então, a primeira coisa que você vê é que a previsão de economia está totalmente errada. Nenhuma sociedade oferece menos do que 25%. O ditador ele pode oferecer 1% para o outro e ficar com 99% para eles. Em nenhuma sociedade isso acontece. Sabe o único lugar onde acontece? Quando eles fazem isso com estudantes de economia. E não é que os estudantes de economia são necessariamente malvados, é porque eles aprendem isso e eles acham que isso é um teste. Ele está querendo testar se eu sei resolver um modelo. Acho que se fosse na vida real, nem ele iria fazer isso. Então, a previsão de economia tradicional está totalmente errada. Mas a outra coisa interessante, então, tem várias... A maioria, ou aqui todas as populações, o ditador dá menos de metade. Ele não dá 0, mas ele também não dá mais que a metade. Embora tenha uma população que fazia isso. Tinha alguma coisa cultural que você dava mais. E o outro cara ficava ofendido que você dava mais que metade para ele, porque daí ele ficava endividado com você, tinha um negócio assim. Mas o interessante é isso aqui, que os weird, você faz isso com alunos de universidades americanas, eles tendiam a oferecer em torno de 50% na média. Então, os weird... Você está agindo individualisticamente, mas o importante da cultura individualista é que você não desconfia de estranhos. Você tem uma justiça generalizada, não uma justiça para a sua tribo. Então, você oferece 50% para outros. Nenhuma outra sociedade faz isso. Essas outras sociedades não são weird, são sociedades com outras culturas. Então, weird... Não só ele é diferente dos outros, como ele é extremo, ele está na ponta aqui. Então, a gente quer entender como é que surge isso, como é que surgiu essa cultura e quais os impactos que ela tem. Tá? Então, eu fui passando no livro e tentei achar assim, uns 3 ou 4 exemplos de coisas que eles testaram. Parecido com esse Ultimatum Game, mas eles viram que... Se eu chegar e mostrar isso aqui para você, o coelho... E aqui tem 2 objetos, né? Um gato e uma cenoura. Qual que combina com o coelho? One of these things is not like the other, né? Aquelas coisas de criança. Qual são a mesma categoria? Parece teste de QI, esse tipo de coisa. E as populações weird tendem a escolher o gato. Eles falam assim, não, porque o coelho é um animal, o gato é um animal, porque o jeito weird de pensar, você categoriza as coisas pelos que elas são. Então, um animal, outro animal, então os dois estão na mesma categoria. Enquanto que as pessoas coletivistas, eu estou usando esses termos, mas é mais abrangente, é funcional. O que o coelho come a cenoura? Ele tem uma relação com a cenoura. Você olha não as entidades como sendo o centro, mas a relação entre os outros. Então, se você é coletivista, o importante é a tribo, você é meu primo, você é meu tio, você é o tio do meu tio. Isso que é importante. Eu não estou dizendo, você é um engenheiro, você é um soldado, você é uma advogada. Estou dizendo, não, você é tio do amigo da minha irmã. Né? Essas são as relações. Então, eles testaram isso e parece que tem essa é uma das divisões psicológicas que existem. O dilema do passageiro. Eu não escrevi errado, não é do prisioneiro. Do passageiro. Você e um amigo estão dirigindo numa rua, ele que está dirigindo, ele atropela um pedestre e ele está indo acima da velocidade. Ele está indo a 100 por hora, ou sei lá, acima. Aí ele foi parado, e a polícia pegou ele e
e a polícia falou assim, ó, se a gente descobrir que você estava acima do limite, você tem uma sanção aqui para você, mas se você não estava acima do limite, então você não quebrou a lei, obviamente não foi de propósito, né? Então, tudo bem. Aí seu amigo, e ele estava indo, você sabe que ele estava indo acima do limite. Aí você acha, essa questão, que ele tem o direito de esperar que você minta para ajudar ele? Ou você acha que ele não tem o direito de esperar? Não, a pergunta não é o que você devia fazer. Esse é um outro dilema filosófico do trolley car problem, essas coisas. Aqui é só, você acha que ele tem o direito de esperar? Você não está... Aí depende da cultura. Tem culturas que achariam que sim. Sim, você vai mentir para me ajudar. Eu sou da sua cultura, sou seu primo, sou da sua tribo. Então, eu espero isso de você. Né, nós contra eles, então, assim, enquanto que um individualista, um weird, uma pessoa com cultura weird, em geral, acharia que não é correto, só porque ele é meu amigo, tem a justiça é generalizada, vale para todo mundo, ele é meu amigo, mas o pedestre também era uma pessoa, então eles testaram muito isso. Por exemplo, no Canadá, na Suíça e nos Estados Unidos, as respostas foram que não tinham direito de esperar isso. Nepal, Venezuela e Coreia do Norte achavam que sim. Então, tem vários exemplos. O dilema do passageiro serve para insider information. Eu trabalho num banco, eu tenho uma informação quente aqui de ações no mercado acionário. Eu vou falar para você porque você é meu primo? Ou isso seria errado? Então, é esse tipo de coisa. Eu vou quebrar a lei, quebrar as regras. Eu sou um médico, eu vou passar um atestado falso que você foi vacinado para você poder ir para o show porque você é meu primo. Então, tem essa divisão. Outra pergunta muito usada nessa literatura é essa aqui de World Value Survey. Na próxima aula, a gente vai ver um paper sobre medir cultura, onde esse tipo de pergunta é usado, mas essa talvez uma das mais usadas. Ela pega essa noção de impessoalidade prosocial. Você tratar todo mundo por igual, quer seja amigo, quer seja parente ou não. Então, a pergunta é, você acha que você pode confiar na maioria das pessoas? A maioria das pessoas, você encontra uma pessoa na rua, você pode confiar? Então, a resposta é sim, a maioria das pessoas você pode confiar, ou é melhor tomar cuidado? Sim ou não, né? E repara que o Brasil aqui, eu botei só 4 países aqui, mas o Brasil é bem dos que diz que não pode. A gente não confia em estranhos. Diz, vou tomar cuidado. Eu não sei quem é, cheio de malandro por aí, não sei, enquanto que na Austrália já tem os números são bem diferentes, né? Aqui está o mapinha deles. Então, amarelo, vermelho, amarelo e verde é que eles têm essa impessoalidade pró-social. Eu achei muito estranho. Dinamarca, Noruega, os escandinavos são lá, você confia em estranhos, você faz negócios com estranhos, etc. Estados Unidos também, boa parte da Europa. Eu achei muito estranho a China, porque isso não bate com... Então, eu não confio muito na China. O que eu fiz, eu peguei um outro wave. Esse é o wave que saiu recentemente. Eu peguei um wave mais velho, e mesmo aqui ainda está amarelo, mas eu achei muito estranho esse China. Então, não sei... China e estatística, você nunca sabe até onde você pode acreditar. Bom, então tem essa divisão. O ponto de mostrar esses mapas é isso, é que tem muita diferença e isso vai ter consequências para capitalismo, revolução industrial, democracia, né? Todas essas coisas que a cultura weird fazem uma fundação onde essas coisas podem surgir. O que não quer dizer, isso é muito importante dizer, não quer dizer que uma cultura é correta e a outra é errada. Elas não tem cultura assim, não tem certo e errado. As culturas coletivistas predominam no mundo até hoje. Isso quer dizer que provavelmente elas estão cumprindo, elas estão levando ao fitness, à reprodução daquela cultura. Então, quando você mora num mundo inóspito, num mundo cheio de guerra, num mundo cheio de problemas de sobrevivência, talvez a cultura mais
própria, eu não quero dizer própria, né? Tem que tomar cuidado com essas palavras, é realmente uma cultura coletivista. Por isso que a humanidade foi coletivista durante o tempo, porque funciona para quê? Funciona para garantir a sobrevivência da cultura. Esse que é o propósito. E a cultura individualista, ela vai, como eu vou mostrar dados, ela vai levar à revolução industrial e crescimento econômico grande, mas só porque surgiu um ambiente em que isso poderia acontecer. Essas coisas, a história de argumentos evolucionários sempre foi muito carregado, especialmente quando tem a ver com cultura, porque toda essa literatura ela se atrasou uns 50 anos por causa de eugenia, né? Eugenia é uma ideia tanto biológica, mas cultural também, de achar que tem assim uma raça que é melhor do que outras. Então, a evolução justificaria. Essa raça é muito melhor do que as outras, então a gente devia buscar essa pureza de raça. Então, tem um pouco... acho que não aconteceu ainda com cultura, mas tem esse perigo de dizer isso, essa cultura aqui gerou toda essa riqueza, então ela é obviamente melhor do que as outras culturas, e então a gente devia propiciar ela. E ninguém está dizendo isso aqui, né? Bom, você pode chegar... Bom, eu vou entrar no argumento deles da igreja daqui a pouco, mas eu aposto que muitos, quando vocês leram o trabalho, eles falaram, não, essa é a velha tese do Max Weber, né? Protestantismo que levou a isso, toda aquela coisa que eu falei de ler a Bíblia, falar com Deus, interpretar sozinho. Inclusive, as mulheres eram incentivadas a ler a Bíblia. Houve uma competição, no livro ele explica como houve uma competição entre a Igreja Católica e protestantes para ensinar mais, justamente uma competição pelo mercado. Mas, olha no final, ele nota que essas mudanças, que eu vou explicar em termos de parentesco, começaram lá pelo ano 500. A Revolução Protestante vai ser quase que 1000 anos depois. Então, o argumento dele... Eu vi vários podcasts de pessoas levantando a mão. Não, você está fazendo um argumento sobre a igreja cristã, mas não é a igreja cristã, são os protestantes, que é um argumento velho, né, de Max Weber. Ele diz assim, não, o protestantismo, de fato, foi importante, mas isso foi bem depois. É no final da história que começa a acontecer isso. Antes disso, essas mudanças já começaram a acontecer muito antes. A gente vai ver os dados daqui a pouco sobre isso aqui. Então, a alfabetização tem consequências não intencionadas, os cérebros mudam, o corpus collassus, que é uma membrana, pelo que eu entendi, entre os dois hemisférios, fica diferente quem lê. Quem lê perde a capacidade de reconhecimento facial, por alguma razão, se usa mais um pedaço do cérebro do que do outro. Ganha exatidão numérica, solução de problemas. Então, o ponto é que a psicologia, a religião está afetando a cultura está afetando a psicologia e a genética, e isso vai ter impacto sobre as leis, sobre as normas, sobre as instituições. Aqui, acho que tem mais 2 exemplos antes de entrar no argumento principal dele. Tem toda uma parte sobre relógios. Então, ele começa com uma citação muito legal do Adam Smith, falando assim, olha, todo lugar que começa a ter atividade comercial, as pessoas começam a virar pontuais e ligar para tempo e ficar obcecados com o tempo. Então, os holandeses são mais assim do que os ingleses. Ele está escrevendo isso em 1766, antes das riquezas das nações e antes, propriamente, da Revolução Industrial. Primórdios da Revolução Industrial, talvez. E os holandeses são mais obcecados com o tempo do que os ingleses são mais do que os escoceses, mas sempre que tem comércio, as pessoas começam a tomar cuidado, a ser pontuais, olhar sempre para o relógio. Então, tem todo um argumento ali. Ele conta a história como relógios começaram a ficar comuns em cidades. Toda a cidade ficava um pouquinho maior. Começou na Itália, depois outros lugares na Europa. Tinha a igreja, tinha o relógio, famosos relojoeiros sendo contratados para ir lá. E ela passa a sincronizar a vida, a marcar o ritmo da vida, independente da natureza. Porque antes era sempre a natureza. E a natureza é variável. No inverno os dias são pequenos,
na religião islã, eram as rezas, e as rezas é que ditavam o ritmo do dia, mas a reza também era de acordo com o nascer do sol, o pôr do sol, o sol a pino, essas coisas todas. Então, hoje em dia, você deve ser obcecado com isso, de ganhar tempo, fazer tempo, salvar tempo, tempo é dinheiro. Benjamin Franklin, que inventou essa expressão, como vários outros, tempo é dinheiro. Tem toda essa pontualidade brasileira que vocês conhecem. Se eu convido vocês para uma festa na minha casa, eu falo assim, vai começar às 9, um jantar na minha casa, que horas você chegaria? Eu não sei, hoje parece que melhorou um pouco, mas antigamente era sempre assim, você vai chegar às 10, claro, mas se eu chegar às 9, provavelmente eu ainda estou no banho, então tem um pouquinho essa coisa. E daí isso já está ligado com a ideia de eficiência, ou isso já é complementar com eficiência, competição, contratos, os contratos empregatícios, tem quanto que você tem que entregar a cada momento de tempo, e acaba afetando a psicologia. Olha esse estudo aqui, que pega a velocidade que as pessoas caminham. Então, eles foram em várias cidades grandes do mundo e viram a velocidade média, ficaram lá filmando as pessoas andando na rua. Olha quem é que está mais baixo de todos ali. Rio de Janeiro. Então, o que estão dizendo? Países com cultura mais individualista, as pessoas andam rápido. Estão na rua, estão andando rápido, indo direto para o ponto sem enrolar. Sociedades mais coletivistas, as pessoas estão indo mais devagar. Esse tipo de argumento vai parecer mais para frente. Próxima semana ou na outra, a gente vai ler um pouco de McCloskey. Isso vai ser apresentado, vai ter um debate, acho que o Luigi vai apresentar esse debate. Aqui é uma trilogia de 3 tijolões, então não dá para ler, mas é mais ou menos o mesmo argumento de que trabalho vira uma virtude. Então, aqui você está dizendo de novo, não, isso é Max Weber de novo, Max Weber já falou isso. A McCloskey vai deixar claro que é compatível com Weber, mas não foi Weber que começou isso, e eles também estão aqui, essa ideia de relógio, trabalhar duro, trabalhar o tempo todo. E a ideia, eu pensei que eu tinha escrito isso aqui não é que o relógio causou isso, é que o relógio é um marcador. É quando a cultura começa a ficar assim que surgem os relógios. Então, é um marcador que você tem uma doença, aí você faz um teste, tem um marcador daquela doença, daquela cultura. Eu acho que o último exemplo é esse aqui, já tinha mencionado isso antes, monogamia. Na história, nenhuma sociedade primata tem monogamia, todas são poligenia, e poucas sociedades na história. Dos caçadores-coletadores atuais, só 10% são puramente monogâmicos. Sociedades agrícolas, quando surgiu a agricultura, muito poucas viraram. Sempre aconteciam, aí estão as datas em que alguns países atuais viraram monogâmicos. Então, bem recente, inclusive. A Índia é porque parece que se você fosse islâmico, você podia fazer poliginia, podia ter mais de uma esposa, mas em 2015 a Suprema Corte indiana fechou esse buraco na lei. Então, você vê, o resto do mundo está alcançando isso aqui, está adotando isso aqui, mas é recente na história. Existe toda uma lógica evolucionária de por que alguém iria querer, por que se eu sou um cara poderoso, se eu sou forte que chega, por que eu iria querer ter mais de uma esposa? Porque meu objetivo é reproduzir os meus genes, então é óbvio. E mesmo para as mulheres, é melhor ser a minha segunda esposa do que ser a primeira esposa de um cara sem recursos, sem poder, porque ele não vai conseguir garantir a sobrevivência dos meus filhos como o outro. Então tem toda uma lógica evolucionária por trás disso, mas aí gera um grande problema. Gera um problema de matemático. O problema matemático da poligenia tem todo um capítulo sobre isso. Vale a pena ler, porque eu não consigo fazer jus aqui ao que é isso. Eu falando, às vezes, parece meio bobo. Mas gera esse grande... Se
uma pequena elite de homens poderosos tem direito a mais do que a divisão igual de mulheres, vai ficar um monte de outros que não vão ter, e isso vai gerar desigualdade, elites, castas, concentração, frustração e violência e é perverso para a produtividade, etc. Outras coisas. Diz que até isso, para mostrar aquele argumento de que cultura, isso é uma questão cultural, né? de ter monogamia ou poliginia, é uma questão cultural, de parentesco, regras de parentesco, de kinship. Aqui está um teste mostrando que isso afeta fisicamente. Então, testosterona, eles medem aqui a quantidade de testosterona numa população lá nas Filipinas, tem os homens de 21 a 26 anos de idade, quanto que abaixa declines in morning testosterone for years. Você vê que quem não é casado, quem é casado sem filhos e quem é casado com filhos. Então, se você é casado com filhos, o seu nível de testosterona é muito mais baixo. E talvez você diria, puxa, mas isso é ruim, eu não quero isso. Mas isso para uma sociedade, do ponto de vista de crescimento econômico, é bom para uma sociedade. Tem muito menos violência, tem muito mais cooperação, tem muito mais confiança, que gera contratos, que gera trocas, que gera etc. Então, ele tem um capítulo inteiro fazendo esse tipo de argumento. Então, né, o elo de cultura, relações de parentesco, psicologia, genética, economia, performance econômica. Ok. Então, qual que é o objetivo do livro? Em fato, o objetivo é explicar... Eu expliquei o que é um weird, né? Qual que é a diferença entre as várias culturas, o que é a população weird, mas a pergunta é como que isso aconteceu? Porque até mais ou menos ano 500, não tinha isso. Todas as populações... Claro, as culturas são todas diferentes, a gente vai ver na aula que vem, vamos medir várias e ver que são todas diferentes, mesmo dentro da mesma cultura, as pessoas são muito diferentes, mas não tinha nenhuma era individualista, nenhuma tinha esses vários traços que o weird tem. Então, eu vou usar agora o paper deles para mostrar o argumento. Eu vou mais ou menos resumido isso aqui, porque eu estou supondo que vocês leram. Então, como que aconteceu, então? Como que surgiu o weird? Até agora eu expliquei o que é o weird. Aí, como que aconteceu isso? E a última coisa que eu quero ver é quais as consequências de weird, né? O que isso gera em termos de economia. Então, a história aqui é que lá pelo ano 500, entre o ano 500 e o ano 1200 ou 1500, mais ou menos nesse milênio ali de 500 a 1500, aconteceu essa mudança na Europa, em alguns lugares, especialmente na Europa Ocidental. A igreja proíbe casamento entre primos, ela vai mudar nos kinship ties, né? Nas regras de parentesco. Então, ela vai fazer como se fosse... Tem um lugar que eles chamam isso de o programa de parentesco da igreja. A igreja vai propositadamente tentar mudar o programa de parentesco. O que envolvia isso? Agora você pode casar por escolha e não casar com quem sua família quer que você case, que é uma coisa muito comum em vários lugares até hoje. Monogamia, proibir poliginia, proibir concubinagem, de várias formas que a igreja tem de fazer isso, de ameaçar você com Deus e várias outras formas. Recém-casados são incentivados a sair de casa, não vai morar com os pais. Isso é uma coisa, quase toda a cultura tem, algumas que são andro e outras, você vai morar na casa da mãe ou na casa do pai, dependendo da cultura. Aqui não, você vai sair da casa dos pais. Geralmente isso faz as pessoas... O que tudo isso está fazendo está quebrando a tribo, está quebrando a linhagem, está quebrando o kinship. Porque se eu não posso casar com meus primos, e eu moro aqui numa tribo que é composta basicamente de primos, 6 níveis, então quase todo mundo aqui é um primo. Se eu não posso casar com primos, que a igreja agora em diante não deixa,
eu vou embora, vou ter que ir para algum outro lugar, vou para outra vila. Então, fazendo isso, e quem casa não pode morar com a casa da mãe nem na casa do pai, então, eles muito mais chance de que eles vão morar em outro lugar, vão arrumar emprego em outro lugar, vão sair. Então, você vê que está gerando essa cultura individualista. Se você é individualista, você não casa com primos, você vai sair da sua casa. Você tem a sua família grande, você gosta dos seus primos, seus tios, mas provavelmente você não está discutindo tudo com eles, né? Eles não sabem da sua vida do dia a dia. Se você vai fazer um negócio, você não vai necessariamente fazer com seu tio. Se você vai cortar o cabelo, você não vai necessariamente cortar o cabelo no lugar onde tem algum parente que vai fazer isso. Vai fazer negócios, procurar emprego, etc. Você tem uma família estendida, mas você tem uma família nuclear que é muito mais forte. A igreja eliminou a adoção, porque tinha muitos casos em que reis e pessoas nobres não tinham filhos, então eles achavam um jeito de contornar isso aí, né? Eles davam um jeito de ter uma adoção para ter um herdeiro, ou então para cancelar o casamento anterior, o Henrique VIII, né? E conseguir casar de novo. E a igreja ficava resistindo a essas coisas, todos com esse intuito de mudar essas regras de parentesco. O livro especula um pouquinho de por que a igreja faria isso, mas ele não dá muita bola para isso, não. Eu vi várias pessoas fazendo essa pergunta para o Henrik em podcast. Em parte é porque daí a igreja é um competidor, né? A família estendida é um competidor da igreja. Se as pessoas não têm a família a quem recorrer, a família oferece seguro, emprego, proteção, todas as normas, tudo a família fazer isso. Então você não precisa tanto da igreja. Mas no momento que você não tem mais a família, você precisa mais da igreja, e a igreja, as pessoas vão se ligar mais à igreja, e a igreja vai receber mais herança, mais terra, mais pagamentos de indultos e esse tipo de coisa. Então, mas isso não é tão importante no argumento de saber por que a igreja fez isso. No livro ele trata um pouco disso, mas daí a gente quer mais ver o impacto. Então, aí eles coletaram dados disso aqui, e eles fazem isso primeiro com países, depois com regiões, depois com indivíduos, migrantes. Vamos ver rapidamente alguns desses. Então, tem vários países aqui. Eles fizeram um índice de quanto tempo, ou qual que é o nível de exposição que um país teve à igreja ocidental nesse período. Então, tem um trabalho histórico muito grande de olhar essas coisas. E eles mostram que o mais tempo que uma igreja esteve, a mais exposição que um país teve à igreja, o menos casamento entre primos, o menos desse pacote de casamento da igreja, ela teve, portanto, menos casamento entre primos. Então, esse é o primeiro elemento. A igreja mudou as regras de parentesco e mudou a cultura, de certa forma. A igreja mudou a cultura. E aí, aonde isso aconteceu, surgiu essa mentalidade individualista, surgiu a mentalidade weird. Eu estou usando as duas como quase que sinônimos. Depois a gente vê como é que mede, mas tem jeitos de medir usando o World Value Survey hoje. Você faz pergunta para as pessoas, dependendo de como eles respondem, você consegue classificar as culturas como mais ou menos individualistas. Então, os países onde a igreja forçou a queda de casamento entre primos se tornam mais individualistas. E aqui só o efeito direto, que contato com a igreja mudou a cultura. Contato com a igreja mudou a cultura mais no Ocidente do que na igreja oriental. Oriental é a igreja católica grega, a igreja católica russa, essas outras, aqueles que usam aqueles chapelões. Então, eles tiveram um impacto menores. Em geral, eles aceitaram as regras da igreja, por exemplo, de não pode casar com primos, que Roma estava impondo, mas eles não enforçam direito, eles meio que burlavam um pouquinho ali. Por isso o impacto não é tão grande, mas é bem maior do que as outras sociedades. As sociedades aqui, todas que não tiveram exposição nenhuma à igreja, ou tiveram muito pouco. Você vê que tem muita variação, é claro, mas aqui estão as correlações.
Aí eles vão mostrar 4 níveis de evidência disso. Primeiro são as correlações, cross-country, indivíduos e imigrantes. Então, isso é interessante. Como é que a gente prova essas coisas com cultura? Como é que mede com cultura? Aqui está um trabalho bastante influente mostrando. Então, primeiro tem só as correlações, as variáveis causadoras, não, aqui são correlações, mas o treatment, o tratamento, as variáveis de tratamento estão aqui. Vamos olhar mais essa que interessa para a gente, que é a exposição à igreja. Eles têm várias medidas diferentes de cultura ou psicologia. A principal que a gente vai olhar que eu estou olhando, estou falando dessa individualismo, que na literatura é a principal que se usa. Mas tem várias outras, criatividade, o quanto que você está embedded, você está embutido dentro de uma sociedade, o quanto que você é um indivíduo, ou quanto que você é só um membro de um coletivo maior, você é embeddedness, quanto que você tem pensamento analítico. E você vê que as correlações são significativas e sempre na direção correta. Quem foi exposto ao pacote de casamento da igreja se tornou mais individualista, mais criativo, menos embutido na coletividade e tem pensamento mais analítico em vez de um pensamento mais holístico. E tem várias outras categorias aqui. Cada um desses geralmente é um grupo de psicólogos ou antropólogos que faz as suas próprias variáveis e elas ficam populares e muita gente usa na literatura. Então, esse aqui é outras pessoas de conformidade, quanto que se obedece à autoridade ou quanto que você questiona. Então, parecido com o individualismo. Mas tem um monte de outras bem interessantes, assim. Por exemplo, vocês devem conhecer um estudo famoso do Ted Miguel, lá da Califórnia. Ele fez um estudo com multas para diplomatas na ONU. Então, na ONU, Nova York, você já foi lá, você vê, não tem onde estacionar, se estacionar no lugar errado, você leva multa. Mas diplomatas tinham imunidade, não precisavam pagar as multas. Então, muitos diplomatas iam, estacionavam em lugares proibidos, eram multados e nunca pagavam. Outros faziam isso também, ou eles não quebravam a lei, não davam a carteirada de ser diplomatas, ou se eles quebravam a lei e estacionavam, eles pagavam as multas. Então, a ideia é que é uma questão cultural. O que está determinando se você está abusando da sua autoridade ou a sua interpretação quais são os seus direitos versus dos outros? Então, ele viu que as sociedades individualistas, não chamam disso, mas algumas sociedades não abusavam desse direito e outras abusavam. Então, você pode classificar as culturas dos países de acordo com isso. Vocês conseguem imaginar onde é que o Brasil estava classificado nessa, né? Bom, então tem vários outros. Tem outros que é também de doar sangue. É um índice de doação de sangue. Doar sangue, você não recebe dinheiro, dói, você fica fraco, é chato, e você está doando para pessoas que você não conhece. Não é para o seu tio que está doente, não é para nada. Então, doar sangue é pró-socialidade impessoal. Então, é um outro jeito de classificar por quantos litros por ano são doados dessa forma. Então, tem várias, e cada um deles daí correlaciona. Aqui é só correlação, mas correlaciona, por exemplo, países que doam mais, que foram expostos à igreja, que têm mais pró-socialidade, são mais individualistas, doam mais sangue. Tem menos multas por carros de diplomatas. Tem menos nepotismo, e etc. Espera aí. Apertei o botão errado, tá? Então, eu não vou ver todos esses com cuidado, vocês devem ter lido o trabalho, mas aí a segunda coisa que eles fazem bom, aí fazem as regressões, e as regressões dão mais ou menos o que se espera. Quem tem mais exposição à igreja é mais individualista, mais criativo, né? Doa mais sangue, etc. É só para mostrar que uma era correlação, aqui são regressões
controlando por efeitos fixos, controlando por geografia, distância para água, calorias, várias outras coisas, você pode imaginar sempre. Então, tem esse tipo de evidência. Depois tem evidência tem evidência com níveis individuais, pegando indivíduos aqui, 208 mil pessoas que responderam o World Value Survey. Então, você pega aquelas perguntas do World Value Survey, que nem aquela de confiança que eu mostrei, aí você calcula como é que essas pessoas responderam. Escolha assim, umas 10 perguntas que tem a ver com individualismo, essas coisas, ou com weird, que são ser weird, e daí você vê se isso está sendo explicado por a pessoa vem de um país que teve a exposição à igreja. E, de novo, os resultados são mais ou menos de acordo com a teoria. Os dados são eles cheios de caveats, né? Tem que tomar cuidado com os dados e tudo, mas dá para acreditar, eu acho, nisso. E aí, finalmente, eles fazem testes com aqueles velhos, aquela ideia de olhar migrante de segunda geração. Então, aqui eles pegam na Europa, eles vão lá no World Value Survey também e pegam pessoas que a mãe deles migrou. Então, na Europa. Então, você é filho de turco na Europa, você é filho de brasileiro na Europa, você é filho de africano na Europa, você é filho de vietnamita na Europa. E aí, eles veem como é que você responde as perguntas e vê se, de acordo com o país da sua mãe, da onde sua mãe veio, depois eles fazem com pais também, mas geralmente faz com mãe, se o país da onde sua mãe veio teve pouca exposição à igreja, aí você está adotando, você está sendo mais individualista ou menos individualista, e eles mostram que esses filhos de imigrantes tendem a ser influenciados pela cultura do país da mãe. Então, quer dizer, é cultura. Você também está sendo influenciado pelas suas escolhas e suas restrições europeias que estão ali diante de você, especialmente as coisas legais, restrições legais, econômicas, institucionais, mas você ainda tem cultura, que você herdou aquela cultura, e isso está sendo captado nesses resultados aqui. Não foi esse que inventaram esse tipo de coisa, tem vários outros estudos, mas é uma coisa interessante. É uma coisa que eu não vi ninguém fazer com o Brasil ainda. Já devem ter feito, eu nunca vi. Isso é uma coisa que alguém podia tentar fazer. Bom, como vocês podem estar pensando, mas espera aí, cadê a causalidade nisso? Eu estou vendo, ninguém falou em diff, ninguém falou em variáveis instrumentais, essas coisas todas que a gente está acostumado. Eu imagino que qualquer economista está muito pouco confortável agora, porque o mundo que a gente vive é esse de só questionar essas coisas. Nossa primeira preocupação é isso, né? Cadê a causalidade? Eles põem isso lá. Eu copiei o que eles puseram. Nós enfatizamos que não existe um experimento natural para testar isso aqui. Então, talvez não esteja captando exatamente causalidade, mas nós tentamos testar de várias formas diferentes e controlar tudo o que deu para controlar, no intuito de mostrar, a nossa teoria não foi refutada. O que dá para fazer, eu acho. E eles testam umas hipóteses alternativas. Eles mencionam algumas hipóteses alternativas a qual? Que foi o pacote de parentesco da igreja que gerou essa cultura e que teve essa influência toda. Então, talvez não seja a igreja. É uma coisa que a igreja só está conduzindo. Por exemplo, talvez sejam as instituições políticas romanas. Então, como a igreja era muito influenciada pelas instituições romanas, acho que da época dos romanos mesmo, que estão se referindo ali, talvez seja só uma proxy, igreja é uma proxy. Ou igreja sempre teve uma ênfase muito grande em escolarização. Talvez não seja a igreja, talvez seja a escolarização. A igreja... Tem um erro ali. Bom, são as hipóteses que ele botou ali, né? A igreja sempre buscava locais ecologicamente bem dotados. Vamos para o Brasil porque lá tem ouro. Vamos para tal lugar porque lá tem riqueza. Então, talvez a igreja é só uma proxy
o que tornou os lugares weird, né, essa riqueza e não a igreja. Então, eles testam por isso várias formas, e o resultado deles no final é que não é nenhuma dessas coisas, é mais provável que seja o pacote de parentesco da igreja mesmo. Tá, e aí o último passo é esse aqui. É você dizer, eu não botei a citação, mas tá, a citação está no outro. O último passo diz, bom, tá, mas o que isso quer dizer para... Nós somos economistas, o que isso quer dizer para crescimento econômico? E para outras variáveis de performance econômica. Não quero saber de monogamia, não quero saber de casamento, quero saber de economia. Então, se você pegar o índice, esse é um paper famoso, deixa eu botar a citação, é do Gorichenko e Roland. Ficou bem famoso esse trabalho aqui, já vou explicar por quê. Eles mostram que os países com mais individualismo tendem a crescer mais. Tem um PIB maior. E, além disso, mais inovação. Individualismo gera mais inovação. Aqui é patentes e aqui é um índice de performance de inovação. Os dois são medidas de inovação. E o mecanismo é para ser mais ou menos claro. A igreja fez essas mudanças, gerou cultura individualista e toda a psicologia individualista e tudo mais. Essas são propícias a crescimento econômico, a inovação, a trabalho duro, a disciplina, a criatividade que gera inovação e acumulação e poupança e thrift e essas coisas todas ultimamente no final geram PIB mais alto, geram crescimento mais alto. Então, e aí só a última coisa, por que esse paper aqui ficou tão famoso, esse do Gorichenko e Roland? Porque aqui você está preocupado com, mas espera aí, tá certo que cultura individualista afeta crescimento, mas crescimento também afeta a cultura individualista. Os países ficam mais ricos e ficam mais individualistas. Mas eles têm uma variável instrumental muito legal, eles foram um dos primeiros a usar, que é distância genética. Eles usam frequência de tipos A e B no sangue. Eles têm dois desses tipos de instrumentos genéticos que são, a gente gosta de falar, plausivelmente exógenos. Então, nossa genética foi determinada, a distribuição de genética de sangue foi determinada provavelmente centenas de milhares de anos atrás. Muito antes da igreja, muito antes de quase todas essas coisas. É quase que nem chuva, né? É quase melhor do que chuva, talvez. Então, isso é aleatório, essa distribuição de sangue, e acaba que tem uma relação muito estreita de tipo de sangue. Aqui, na verdade, é a distância do tipo de sangue inglês. Então, quem é que está nisso? Então, a Inglaterra está no 0. Você vê que o Brasil tem um tipo de sangue parecido, não sei tipo se é a palavra certa, ou frequência, Malombe, sei lá. O sangue brasileiro, na média, não é muito distante, enquanto que paquistanês, Bangladesh, Índia é bem distante. E aí tem uma relação negativa. Então, forte. Você usa o primeiro estágio, genética, para explicar cultura, e daí, no segundo estágio, cultura explica PIB e cultura explica inovação. E daí, bom, então é isso. Eu já vou abrir para perguntas, para debate. Só tem mais uma coisa. Eu mencionei antes, lá no começo, mas diz assim, mas por que a igreja, então? Por que a igreja fez o que fez? Ou por que existe religiões? Eu quero botar mais o que causa a igreja? Então, o seu argumento começou com, de repente, a igreja, as religiões em um lugar fez uma coisa, a religião em outro lugar fez outras coisas, isso afetou cultura, afetou psicologia, afetou genética, afetou todo o resto. Bom, tem esse trabalho aqui, é um trabalho bem interessante, mas tem uma história do que aconteceu com esse trabalho, é isso que eu queria mais falar. Um pouco nesse espírito, a gente falou do caso do Ariely, aqui vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Então, isso aqui teve um grande impacto, acho que também é 2019 ou 2018, e eles chegaram à conclusão, isso que o título está dizendo, que, bom, o que é o moralizing God? Moralizing God é que deuses existiram sempre, caçadores-coletadores tinham medo de deuses e tinham deuses,
Mas em algum momento na história de muitos países surgem Deus únicos, um só Deus, mas o mais importante, em vez do único, ele é moralizante. Antes os deuses existem, eles têm poder, mas eles não estão ali querendo que você não coma porco, que sexo seja de um jeito ou de outro, que a família seja... O Deus não está nem aí. Ele, às vezes, inclusive, vai pregar peças em você, fazer maldades em você, mas não tem nada que você possa fazer. Mas em algum momento surge um Deus moralizante. Um Deus moralizante é um Deus que vem com os 10 mandamentos, vem com Bíblias e Corãos e uma lista de o que você pode e não pode fazer, o que você deve fazer. Isso que é um Deus moralizante. Então, a teoria deles eles querem saber quando que surgem Deus moralizantes. E a teoria, aqui bota logo o resultado deles, está aqui. Aqui, juntando todos os países, o 0 é o momento em que aparecem os deuses moralizantes. E isso aqui é o índice de complexidade da sociedade. Então, se você tem caçadores-coletadores, são sociedades pequenas, pouca complexidade, quase sobrevivência, não tem muita complexidade. Eventualmente, sociedades ficam maiores, passam a ter gente diferente, passam a fazer coisas que envolvem coisas mais complexas, agricultura, estocar, ter hierarquias, ter leis, ter instituições, ter direitos de propriedades. Então, a sociedade fica complexa. Então, a novidade aqui que eles estão dizendo que, basicamente, que deuses moralizantes foram criados pelo ser humano para botar ordem numa sociedade complexa. Que nem a gente faz com leis. Leis servem para a mesma coisa. Polícia serve para a mesma coisa. Judiciário, instituições. Mas talvez uma primeira tentativa, vamos fazer isso com deuses moralizantes. Então, se eles evitarem as pessoas de se matarem, talvez sirva para isso. Antes disso, quando a sociedade é pouco complexa, você tem vários rituais. Os rituais talvez sirvam esse mesmo propósito, dar alguma estrutura, especialmente botar restrições contra comportamentos mais perversos e fomentar a cooperação. Mas rituais não são muito poderosos. Tem uma hora que você precisa de deuses moralizantes. Então, isso aqui seria uma explicação de porque quando que surgem religiões essencialmente nessa literatura é uma manifestação cultural, e aí a história toda que eu contei é como que uma dessas religiões levou a determinadas consequências. Só para acabar, isso aqui eu acho interessante, a gente está em academia, ciência, né? Então, esse paper teve muito sucesso, teve um impacto muito grande isso aqui. Eu gostei muito, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa história, eu acredito nela, mas aqui estão os países individuais. Você vê a linha vermelha é quando aparecem os deuses moralizantes. Então, você vê que eles sempre aparecem depois que complexidade. A sociedade fica mais complexa, depois aparecem os deuses moralizantes. Azul são os rituais. Então, geralmente, o azul é antes do vermelho, o azul é no nível mais baixo de complexidade. Mas aí, esse ano, uns poucos meses atrás, aqui está o Joe Henrich, ele chega assim, ele e os outros fizeram estudos e falaram que eles foram tentar replicar esse estudo dos deuses moralizantes. Aí eles perceberam que, eu fiz então, para muitas sociedades, você não tinha evidência do nível de complexidade, você não conseguia medir. Então, na sua planilha, aquilo aparecia como NA, como ausência de informação. E aí, esses caras, esses autores, segundo eles, sem perceber, por um erro, quando era NA, a planilha deles mudou para 0. Então, parecia que sociedades que, na verdade, não têm informação sobre eles, parecia que elas tinham baixa complexidade. E elas não tinham deuses moralizantes. Então, aquilo reforçou essa relação positiva. Quando o Henrich e os outros perceberam isso, escreveram um paper criticando, que levou os autores originais a retract. Retract é quando você teve um paper publicado, aí você mesmo pede, ou o próprio periódico pode tirar, dizer, a gente achou um problema com isso aqui. Não, é muito ruim isso para quem escreveu, né? Mas mostra esse tipo de coisa que pode acontecer com ciência e o cuidado que você tem que ter. E aí,
se diz assim, mas será que foi má fé? Será que fizeram isso? Será que assim, essa pressão de publicar que gerou isso aqui, que é sempre um problema que a gente imagina? Mas talvez não, porque eles, que nem o Henry está falando, assim, de fato, o meu paper está mostrando que o resultado dele está errado, que o que eles fizeram, eles inferiram de ausência de evidência, eles inferiram evidência de ausência de sociedades complexas. Então, isso é uma falácia, então, mas eles compartilharam os dados dele e os códigos deles, e isso ajudou a gente a achar o erro. Então, isso é muito bom. Essa ideia de compartilhar os dados, compartilhar o código, é uma coisa boa. E os autores, só para o que está acontecendo agora, os autores originais falaram, a gente retract o paper, de fato era um erro, mas a gente já está refazendo os cálculos todos e o resultado continua. Nós vamos mostrar que o resultado continua e vamos submeter esse paper em outro lugar e vamos ver o que vai acontecer. Então tá, eu vou parar aqui. Deixa eu abrir. Alguém tem algum? Tem umas 2, 3 pessoas que fizeram comentários sobre esse trabalho. Se vocês quiserem falar alguma coisa ou não, ou qualquer outra, uma crítica, vocês acreditaram nisso ou não? Professor, eu tenho um comentário, mas é sobre o ponto anterior, só uma observação que sobre aquela ideia de que a inovação não nasce de uma pessoa, mas essencialmente é uma combinação de ideias já existentes, né? Tem um filme que eu achei interessante, que era um cara que criou, eu acho que nos primórdios dos automóveis, o limpador de para-brisas, você tinha que apertar toda vez que você queria que ele funcionasse, né? Aí o cara criou um mecanismo que é no estilo dos dias atuais, que você liga uma vez, ele fica indo e voltando até você desligá-lo, né? E aí começou uma briga de patentes porque a indústria automobilística começou a implementar isso e não pagava para ele. E o argumento era que ele não tinha criado nada, que ele tinha exatamente combinado elementos que já existiam. E lembro interessante que o argumento que ele fez para defender foi pegar um livro muito conhecido que foi revolucionário em alguma área, não lembro exatamente qual era, e aí ele dava para não lembro se era o advogado das montadoras ou alguma testemunha, alguém ligado às montadoras, ele falava assim, esse livro você considera revolucionário? Eu falei, não, esse livro realmente foi muito revolucionário. Aí ele pega o dicionário e dá para o cara e fala, então me acha alguma palavra nesse livro que não está no dicionário. Uhum. E era um pouco eu achei muito, essa ideia em específico, eu sempre lembro disso, que eu achei bem interessante, essa ideia da inovação, não como algo de criar algo do zero, né? A inovação é essencialmente uma combinação de coisas existentes. Ótimo. E a gente vai voltar a esse tema lá na parte de inovação, esses papers de música, que eu estou testando exatamente isso com música, a gente vai voltar para isso aí. Ok. Mais alguém? Se você, ouvindo essas coisas, você gostou, talvez valha a pena você ler esse livro do Henry, especialmente se você quer trabalhar numa área como essa, com experimentos. Você tem vários experimentos. Se você acha interessante a ideia de tentar ver como é que a cultura afeta a economia e como é que relaciona, tem um monte de ideias, né, de testar hipóteses, formas de testar hipóteses. Hoje eu dei vários exemplos. Um monte de ideias que dá para ser usado em dissertações e teses. Eu achei interessante, professor, nesse último artigo que você apresentou lá do papel da igreja, lá que eles testaram várias hipóteses, quando eles falam do caso da Itália, lá que fiz um comentário lá que lá na Itália tem algumas cidades, né, que tem registros de casamentos entre primos, né, e aí eles verificaram que em cidades que tem uma prevalência maior de casamentos entre primos, a disposição das pessoas a doar sangue é menor, né? Tipo, meio que corroborando o argumento deles, né? Aí eu fiquei meio pensando se talvez pudesse ter alguma relação nesse sentido no padrão de consumo da Itália, assim, porque antes da pandemia eu vi uns dados e falavam que a taxa de penetração do comércio online lá, tipo, era bem baixa, assim, tipo, as pessoas preferiam comprar mais pessoalmente, assim, ter medo de
tipo de colocar informações de cartão de crédito, gostar de ver o produto pessoalmente. Aí eu pensei se, sei lá, talvez tenha alguma relação com essa coisa de confiança interpessoal e relações de parentesco, casamento de primos e tal. Achei interessante isso. Essa é uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Se conseguisse dados, inclusive... Bom, a Itália é um lugar legal, né? Porque quase toda essa literatura em economia vem de pessoas italianas, justamente que a Itália tem o norte e o sul, parece que é muito diferente em termos culturais. Mas o Brasil também tem diferentes. Então, podia testar isso, conseguisse dados de prevalência de uso de comércio mais impessoal, usar a internet, usar delivery versus não usar essas coisas. Tem que tentar... o nosso é achar dados, né, dessas coisas. Sim, essa é a dificuldade. Ok, então tá bom. Então, na quinta-feira a gente volta. Inclusive, é bom que na sexta-feira eu vou apresentar o trabalho How Culture Evolves, que eu vou apresentar na quinta-feira para vocês. Eu vou apresentar ele numa conferência em Berlim online, é claro. Então, já vai ser bom para me apresentar, que daí é um bom treino depois para a conferência. Então, vai ser esse trabalho, How Culture Evolves. Então, é isso. Até quinta-feira. Até mais, professor.